Deus. Queremos ler a palavra do Senhor, passar uma informação aos irmãos e mais especificamente ao povo da nossa igreja. O irmão Wesley informou há pouco que no site, através do site da nossa igreja, a apresentação do coral esse mês, ou no final do mês passado, está chegando a 300 acessos. Quase 300 pessoas, irmão Marcos, já assistiram o nosso coral pela internet. Significa quase 300 pessoas acessando o nosso site. O irmão Wesley disse também que agora você pode digitar o nome da igreja no Google, porque já mostra ali o site da igreja. Louvamos a Deus porque esse é mais um instrumento da propagação da palavra do Senhor. E os irmãos continuem a sessão. Porventura você no seu trabalho está saindo do seu trabalho para dar lugar outro, deixa o site aberto lá. Quem sabe a pessoa que chegou lá, sente ali e leia de repente uma pastoral e o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na vida dela. Vamos trabalhar com estratégias para evangelizarmos aqueles que ainda não tomaram a decisão de Jesus. Vamos agora sim abrir as nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7, verso 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como está a Bíblia dos irmãos? Se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, abençoe a sua palavra e aplique em nossos corações. Já temos trabalhado este texto, dissecando em pelo menos 4 pontos principais que esse versículo nos apresenta. Nos fala sobre humildade, sobre oração, sobre busca pela face do Senhor, que nós estivemos abordando pela manhã. E nesse momento especial, nós vamos falar sobre a conversão dos seus maus caminhos. Como tenho dito, esse é um texto especial na vida do povo, pois trata da celebração de consagração do Templo de Jerusalém no reinado de Salomão. E esse texto você terá a oportunidade de lê-lo quando chegar à sua casa, se assim desejar. Fala de uma celebração em que Salomão convida todo o povo de Israel a estar junto, fazem um grande culto, e creio que tenha sido um culto parecido com este, com muitos louvores, com muitas declarações a respeito do amor do povo a Deus. E no final deste culto, no final da palavra do grande rei Salomão, ele faz uma oração: Senhor, que as orações feitas a partir desta casa, a partir do templo de Jerusalém, sejam ouvidas pelo Senhor, que sejam consideradas pelo Senhor. E depois dessa oração ele termina o culto, e quando o povo está indo para as suas casas, Deus fala a Salomão: Salomão, eu ouvi a tua oração e resolvi fazer uma aliança contigo e consequentemente com o povo. E essa aliança é composta por algumas cláusulas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se apresentar de modo humilde, orar e buscar a minha face, e se
seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Converter-se dos maus caminhos. Poderíamos começar essa meditação nesta noite falando sobre a conceituação de conversão. O que é conversão? Conversão, na verdade, significa mudança de direção. Aqueles que já tiraram as suas carteiras de motorista, ou ainda estão em processo de fazê-lo, sabem e têm que aprender que conversão significa mudança de direção. Aquele livrinho que traz as placas tem várias conversões. Conversão à direita, conversão à esquerda e assim sucessivamente, querendo definir que a palavra conversão significa mudança de direção. E no contexto cristão, essa conceituação secular também se aplica a nós nesta noite e tem se aplicado ao cristianismo nesses 2000 anos. Conversão no sentido cristão significa mudança de direção. Mas uma mudança de direção realizada, operada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, o nosso Jesus disse lá em João capítulo 16, verso 8, o seguinte: quando Ele vier, Ele, o Espírito Santo de Deus, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas para que haja conversão, faz-se necessário que tenhamos algumas coisas em mente. E a primeira delas, precisamos ter consciência dos nossos pecados. Eu e você temos pecado. Mas você pode virar para mim e falar assim: pastor, eu não me prostituo, eu não bebo, eu não fumo. Qual o pecado que eu tenho? Eu quero dizer para você nesta noite que em algum momento da sua história você pecou. Ainda que esse pecado se constitua, popularmente dizendo, numa mentirinha branca. Se alguém conta uma mentirinha branca, essa pessoa é o quê? Mentirosa. Se porventura alguém, ao passar um homem ou uma mulher, e deseja esse homem ou essa mulher, Jesus diz que antes de cometermos o ato, mas se pensarmos no ato, nós já pecamos. E se alguém deseja um homem ou uma mulher, essa pessoa é um adulto. Então, amados, não há como correr desse fato. Nós somos pecadores. Precisamos ter consciência disso, que o pecado habita em nós. Mas, em segundo lugar, é preciso que nós tenhamos consciência de que há possibilidade de reverter esse quadro. Há possibilidade dentro desse processo de conversão, sistematicamente dizendo, que além da consciência do pecado, faz necessário termos consciência que há possibilidade de arrependimento. Arrependimento é uma palavra que significa desaprovação hoje do que se aprovava ontem. Por isso eu quero chamar a sua atenção para o fato. Arrependimento não significa remorso. Tem muita gente que acha que se arrepende, mas